tô te vendo, já estou te vendo, te convidei. Vamos lá. Boa, muito bom. Eu vou ajustar a minha câmera aqui, Heloísa. Só um segundinho, ajustando a minha câmera aqui também. Beleza, Heloísa querida, vamos lá. Heloísa, primeiramente, gratidão, muito boa noite, seja muito bem-vinda. Antes de nós... Perdão, te interrompi, pode falar. Muito obrigada por estar aqui hoje. Gratidão, querida. Vamos fazer assim então, Heloísa. A gente respira juntos e depois a gente começa aí a nossa conversa com você trazendo a sua história. Bora? Bora. Vamos lá, então. Vamos respirar juntos, juntas. A gente pode ir fechando os nossos olhos, olhos fechados, o corpo ajustado, numa postura confortável e leve. E a gente se conecta com a nossa respiração. Respiração. Respirações longas, lentas, longas, profundas. A cada respiração a gente relaxa. A cada respiração a gente se sente bem. Cada vez mais e mais e mais a cada respiração. A gente se conecta com o corpo, com o coração. Coração, coração, coração. A gente visualiza e sente a expansão do nosso coração. Nosso coração expandindo. A sensibilidade, o sentir, o amor, a união, a luz do nosso coração. Se expandindo e chegando a todos os seres, todas as pessoas, todos os animais, toda a natureza. A luz do nosso coração envolve a Terra, o planeta Terra. A gente visualiza então o planeta Terra envolvido por essa bola de luz. Por uma bola de luz dourada. A gente visualiza o nosso planeta, todo o nosso planeta recebendo muita luz, 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 energia, vida e positividade, tudo de bom e do melhor. Todo o nosso planeta recebendo essa luz. Gratidão, gratidão, gratidão. A gente vai respirando, voltando e se sentindo muito, muito bem. Muito, muito bem. Isso. Muito bem, Heloísa, querida. Gratidão muito mais uma vez, Heloísa. Seja muito bem-vinda. E podemos começar a nossa conversa com você trazendo aí sobre a sua história, sobre a sua jornada, compartilhando aí sobre as suas transformações. Vamos lá. Vamos lá. Meu nome é Heloísa Brambati, eu sou terapeuta do método da Louise Hay, que é um método que transformou a minha vida. E a partir dessa transformação, eu comecei a trabalhar com esse método, ajudando mulheres a transformarem também as suas vidas e os seus lares. Ele é um método do autoconhecimento, de expansão de consciência. A Louise Hay foi uma das pioneiras do desenvolvimento pessoal e ela ficou muito famosa lá nos Estados Unidos quando ela curou de um câncer usando a própria metodologia dela. E aí, esse método, ele está em mais de 70 países atualmente, levando cura, transformações e bem-estar para as pessoas do mundo todo. É um método muito maravilhoso, baseado nas afirmações positivas, na mudança de mentalidade, no amor próprio, que ela sempre fala que a cura também está no nosso amor. Quando a gente se ama, a gente consegue curar o mundo, e que esse amor todo é para ser usado primeiro em nós mesmos, quando a gente se cura, e aí a gente começa a curar as pessoas ao nosso redor. Muito bom, muito bom. E como que foi a sua história, né? Essa sua história de transformação. Como que você descobriu o método?
Como que foi esse processo antes de você conhecer, antes de você se tornar esse terapeuta, né? Como foi essa jornada, Heloísa? Eu sempre gostei de estudar muito sobre a mente humana, sobre a lei da atração, o poder da mente. Eu sempre gostei, sempre fui fascinada nesse tipo de assunto. Então, eu sempre busquei assuntos desse nível, né? E aí, na época da pandemia, que a gente ficou todo mundo enclausurado, eu tinha 2 meninos pequenos, né? Hoje eles têm 9 e 7 anos, mas na época eles eram bem pequenininhos. E aí, naquela situação, trancada em casa, precisando ser suporte emocional para cuidar das crianças e também lidar com essa questão do home office do meu marido e tudo, eu comecei a buscar cada vez mais esses tipos de assunto. E aí, procurando, eu achei na internet uma formadora que dava esse curso, comecei a seguir ela e a partir daí eu comecei a aplicar as técnicas em mim, comprei o livro. Esse livro aqui, ó, Você Pode Curar a Sua Vida, é um livro, é o best-seller da Louise Hay. Aí eu comprei, comecei a ler, comecei a colocar em prática as coisas que eu tinha aqui no livro e as coisas que eu achei na internet. E eu comecei a ver mudança na minha vida. Então, eu comecei a ficar mais calma, mais centrada. Na época da pandemia também, eu desenvolvi uma urticária, que é uma coisa emocional. E aí depois eu falei, olha, se eu desenvolvi, eu vou curar. E aí, com o tempo, eu realmente curei, não tive mais. Então, eu fui vendo pequenas coisas no dia a dia que eu fui colocando em prática e fui percebendo que realmente a mudança acontece quando a gente muda a nossa mentalidade. E que nós somos responsáveis 100% da nossa experiência, seja ela boa, seja ela ruim. E empregando nisso, eu fui adaptando, depois eu fiz a primeira formação, que era para poder dar workshop, palestras, e a segunda formação eu fiz para poder atender no individual. E a partir de então, eu devagarinho comecei a atender mulheres e também concomitantemente maternando também. Que eu sou mamãe meio período e meio período eu também atendo mulheres que querem se transformar. Então eu fui juntando essa metodologia e fui aplicando na minha vida e hoje eu trabalho ajudando mulheres que querem ter uma vida mais leve, mais tranquila e que querem se cuidar também. E qual que é a transformação que você percebe, Heloísa? Por exemplo, né? Chegam mulheres para você, vão chegando as mulheres e você vai percebendo um padrão, né? Um padrão. Sim. Então chega uma mulher aqui no ponto A e nesse ponto A ela tem insônia, ela está sobrecarregada, ela tem ansiedade, tal. Ponto A. Depois que ela passa por um processo com você, pelo processo, né, da sua entrega e se conecta com você, com tudo que você tem para entregar o seu trabalho, ela vai para um ponto B. Qual que é essa transformação, essa expansão que você enxerga através desses depoimentos, dos feedbacks que você recebe dessas mulheres? Olha, a transformação ela acontece em vários níveis e tem sessões que acontece já na primeira, segunda sessões a gente já vê transformação de bem-estar. A pessoa realmente ela chega sobrecarregada de ansiedade, de estresse ou outro tipo de assunto que ela quer trazer pra gente. E durante as sessões com as práticas, né, eu uso muitas práticas das afirmações positivas, porque o método fala, ele prega que a gente muda a nossa vida através do pensamento, seja ele falado ou pensado. Então, quanto mais a gente afirma uma coisa, mais ela vai acontecer na nossa vida. Então, cada pessoa, cada mulher que chega até mim, a gente realiza uma afirmação positiva, poderosa para ela naquilo que ela deseja. Pode ser saúde, pode ser relacionamento, pode ser financeiro, pode ser trabalho, no que ela quiser. Então, ela vai escolher qual área que ela quer começar a trabalhar e a gente vai focar naquela área trabalhando nela. E aí a gente vai usar as afirmações, a gente usa meditações, tem as práticas também que a gente gosta de usar aqui, são exercícios escritos ou exercícios orais também. Tudo isso, todas essas práticas é para levantar o nível de consciência dela, para ela ver um outro ponto de vista, enxergar as coisas de uma outra maneira. A gente faz muito ressignificações das coisas. E aí, com essa expansão de consciência, ela sai do ponto A e vai para o ponto B. Mais leve, mais consciente, sabendo que as atitudes dela interferem na vida dela e que ela pode fazer a diferença.
Isso, muito bom, Heloísa. E como que seria esse seu método de uma forma mais prática, então, né? Ó, vamos lá, mulher, você tem que aplicar esse método aqui, que ele é assim, assim, assim. Então, vamos criar um passo a passo, uma rotina, né? Como Uhum. que seriam esses hábitos que ela tem que cuidar? Você já tem que criar, né? Você já falou um pouco de amor próprio, você falou de Sim. afirmações, de meditações. Conto mais, aprofunda um pouco nessa questão do método, então. Tá. Então vamos supor que uma menina que está precisando cuidar um pouco mais da autoestima dela. Como que ela pode trabalhar no método da Louise Hay? A gente vai trabalhar um autocuidado, então a gente pode, eu vou sugerir para ela o que ela pode fazer de autocuidado que ela goste, para ela fazer durante a semana. Uma atividade física, uma alimentação saudável, uma leitura, uma visualização, a gente usa também muitas visualizações, um estado de presença de 5 minutos. Então, a gente trabalha com autocuidado também na prática para ela ter esse momentinho dela se cuidar, porque muitas mulheres chegam até mim hoje com essa queixa que elas fazem muito pelos outros e não fazem nada por ela. Então, quando a gente insere um autocuidado, elas tentam se organizar para realizar esse autocuidado. Um banho relaxante pode ser também aquele banho que ninguém te atrapalha, que ela consegue aproveitar, ou ir na manicure, enfim, coisas simples, mas que faz total diferença no autocuidado dela. Pode ser mental, emocional, físico, que ela se sinta bem em fazer. A gente também já trabalhei muito aqui a questão da gratidão, para a gente mudar, às vezes, esse mindset, focar a vida para o lado positivo. Então, a gratidão é uma das práticas também que eu uso bastante. A afirmação, como eu falei, e a afirmação utilizando o espelho, porque a Louise, ela também usava muito o espelho, e o espelho, ele é maravilhoso para transformar a nossa vida, porque a Louise falava que quando a gente se interage com o espelho, não para ver as nossas imperfeições, que a maioria de nós fazemos isso, né? Uma espinha, uma ruguinha e tal, mas para olhar assim no fundo dos nossos olhos, para enxergar a nossa essência, para saber quem realmente nós somos, encontrar a nossa essência mesmo. E aí é um trabalho muito profundo e que eu vejo que as mulheres têm muita dificuldade de fazer, porque não é fácil a gente encarar no primeiro momento a nossa essência, porque muitas vezes a gente se esquece de si mesma para cuidar do outro, e quando chega para fazer essa prática do espelho, olha, 90% assim tem dificuldade de olhar no espelho. O que E ela aí, sente? elas conseguem, a primeiro princípio, elas não conseguem se conectar, fica mudando o olho. Eu também tive dificuldade. Eu não conseguia conectar o meu olhar com a minha essência. Então eu ficava olhando tudo em volta e aí eu parava, desistia. Mas aí é o que eu falo para elas. Se a gente quer mudar de vida, a gente precisa persistir. Porque as práticas, elas ajudam. E nessa persistência, olhando todo dia, mesmo estando maquiada ou sem maquiada, do jeitinho que a gente está enxergando dentro de si quem realmente nós somos. E eu gosto muito desse método porque a gente trabalha o espiritual, físico, mental e emocional. Então, enxergar a nossa essência, que nós somos filhas de Deus, que somos abençoadas, que a gente pode tudo o que a gente quiser. Só que a gente primeiro precisa acreditar nisso. Então, a prática do espelho a gente usa bastante também. E aí tem alguns exercícios, né, de meditações, que a gente vai para a criança interior, ou que a gente faz uma visualização. Trabalho de perdão, a gente faz muito isso também, para liberar as mágoas, a raiva. A Louise fala que os sentimentos como raiva, mágoa, ressentimento e culpa são 4 sentimentos que eles destroem a nossa vida, que a gente precisa se libertar deles para que a gente possa realmente ter uma vida tranquila, leve, feliz. Então a gente faz a liberação também disso, fazemos a liberação de raiva em casos, tem casos que as pessoas chegam aqui, as mulheres chegam com muita raiva, às vezes de parceiros, às vezes dos pais, às vezes de chefes. E a Luísa tem uma prática muito boa, que ela fala de socar as almofadas. Então, quando a gente está com raiva, vai socar as almofadas, xingue, fala e coloca para fora, porque aquilo lá traz uma sensação de leveza. Então, eu também já utilizei a prática de liberação de raiva com as almofadas também. Boa, muito bom, muito bom. E aí, Uhum. Heloísa,
tenho uma pergunta para você dentro disso. Você trouxe em relação às afirmações que a gente pode falar e pensar, né? Mas, por Sim. exemplo, no YouTube tem muitos áudios com afirmações positivas, de gratidão, de prosperidade, de relacionamentos, em que a gente pode ouvir, né? Então você falou sobre falar e pensar. Se eu colocar os áudios lá com afirmações muito positivas, muito positivas, e eu ficar ouvindo, isso funciona também? Super funciona. Eu esqueci de falar também que essas meditações guiadas também ajudam bastante, sabe? E tudo que a Mas gente assim, eu tenho que estar num estado de meditação ou eu posso, sei lá, estar cozinhando ou lavando a louça e ouvindo, tomando banho, dormindo? Como que é isso? Você pode estar fazendo o que você quiser. O importante é deixar aquele som lá de fundo realmente para a gente poder gravar no subconsciente, porque a nossa vida é regida pelo subconsciente, né? 95% hoje das nossas ações foram gravadas na nossa infância, na nossa adolescência. Então, como é que eu posso falar? Esses programas que a gente foi guardando durante todo esse tempo, eles são hoje realizados na nossa vida adulta. Então, sim, você pode deixar lá e fazer. Eu até aconselho as meninas que passam comigo a fazer isso. Ponha lá, deixa tocando, porque alguma coisa vai inserir na sua mente e vai gravar no seu subconsciente. E aí você entrega esses áudios também, ou você dá opções, possibilidades, você direciona? Como que você faz essa... Falando um pouco mais da sua entrega de forma prática. Pode falar também se você faz de forma presencial, online, se é de forma mais individual ou mais coletiva. Como que funciona a sua entrega, né? Tá. Com relação aos atendimentos individuais, eles são online. Então, a gente faz pela internet mesmo, né? E as entregas dos áudios, sim, eu gravo às vezes com a minha própria voz e mando para a pessoa fazer. Ou às vezes eu sugiro, igual você falou, algum vídeo que eu acho interessante. Tem vários vídeos na internet da Louise Hay. Tem inclusive um filme dela que é muito bacana também. Então, eu faço essas sugestões e as pessoas podem ir buscar também hoje na internet. E eu tenho um projeto que ele chama Workshops que Transformam, e ele acontece a cada 2 meses. Ele é presencial. E aí sim a gente tem um contato mais próximo, 2 horinhas, e é só para mulheres também, e é bem bacana. E como... Vamos entrar um pouquinho mais, Heloísa, agora na questão da maternidade. Pode ser? Pode ser. Como que foi, está sendo, né? Esse processo de ser mãe, esse processo de ser uma educadora. Você está passando, né? Eu fico sempre imaginando você, já estou imaginando você com seus filhos falando afirmações positivas. Você tenta passar isso para eles? Como que é isso? Qual que é a sua visão? A minha missão realmente é, primeiro de tudo, fazer o meu lar muito feliz. E isso depende de mim, do meu desenvolvimento pessoal, né? Junto com o do meu marido, né? Porque a gente é um casal, então a gente está empenhado para isso. E também levar isso para as outras mamães. E sim, tudo que eu falo, tudo que eu passo para as mulheres, eu aplico aqui em casa. Então, por exemplo, as afirmações positivas, e é tão interessante porque nós, como adultos, às vezes a gente tem muita dificuldade de fazer certas práticas, porque a gente não tem esse hábito de se olhar e de fazer coisas pra gente. Mas as crianças, elas são maravilhosas e elas fazem. Os meus filhos, eu levo eles para a escola, eu levo e busco. Então, todo dia de manhã, quando a gente já faz a nossa rotina de tomar o café da manhã, ajeitar as coisas, a gente entrou no carro, a gente faz o nosso momento de gratidão, já agradecendo pela noite maravilhosa que a gente teve, a caminha, o lençol, a cobertinha, a casa confortável, o café da manhã. E aí, às vezes, eles falam, às vezes eu falo, e depois nós vamos para as afirmações positivas poderosas. Eu gosto de falar poderosas porque realmente elas transformam, né? E aí eu vou falando, eu sou inteligente, eu sou capaz, eu sou maravilhoso, eu sou rápido, eu sou esperto. E como eles estão jogando futebol, então eu falo, eu sou um ótimo jogador de futebol. Então, eu sou um ótimo aluno, eu tenho amigos maravilhosos. Então, a gente vai o caminho todo falando essas afirmações. Uau! E eles engajam, eles gostam, né? É assim?
Exato. Aham. E o ano passado eu fiz uma reforma em casa e aí eu coloquei um espelho bem grande, sabe, na sala, porque pra gente poder mesmo falar ali diariamente. Então tem horas que eu falo, bora lá, todo mundo pro espelho, vamos cada um falar suas afirmações. E eles falam, eu sou lindo, eu sou maravilhoso, e sai tão naturalmente, sabe? Coisas que eu demorei muito tempo para fazer para mim, né? Eles são espontâneos, eles vão falando. E é muito bonitinho de ver assim, porque tudo isso já vai elevando a autoestima, a autoconfiança. Eu percebo nisso, porque às vezes eu falo, e aí, como é que foi na prova? Não, mãe, fui super bem, eu sou um ótimo aluno, eu sou estudioso. E lógico que tem a ação também, né? Porque pensamento positivo não é pensamento mágico, a gente age também, a gente estuda e tal. Mas assim, deles terem essa autoconfiança neles, de que eles podem, que eles conseguem, eu acho que é muito bacana ver desenvolver assim nas crianças. Caramba, incrível, incrível. Parabéns por isso. É isso, que a gente possa levar isso para outras mamães e cada vez mais levar Sim, para as escolas, porque eu acho que isso realmente faz muita diferença, Luísa. O que exato. mais que a gente pode entrar aqui? Vamos entrar um pouco mais na sua história, né? Então Tá. vamos ir numa ordem mais linear agora. Como que foi o seu processo ali de infância, né? Então a gente pode falar ali a relação com o pai, com a mãe, os parentes, amigos, ambiente escolar, ambientes religiosos. Já teve contato ali com uma religião? Catolicismo, religião evangélica, umbanda, espiritismo, xamanismo, desde a infância? Como que foi esse processo? Uhum. Na infância, sim, os meus pais, eles são católicos, né? Então sempre a gente estava envolvido na missa, na igreja. Meu pai sempre ajudou nessa parte de quermesse também. Eu fiz o catecismo, né? Me crismei. Depois também casei na igreja católica. Então a religião, ela sempre esteve presente. Mas o meu pai, ele também, assim, a religião. Não é religião, não. Deus sempre esteve presente, né? A gente sempre frequentou o catolicismo, mas meu pai também gostava de ir no centro espírita de vez em quando. E a gente ia, eu tenho lembrança disso também, que a gente ia. E depois, mais adulto, assim, os meus pais conheceram também a Seishonoye, que é uma filosofia de vida e muito bacana e que também prega o pensamento positivo, que prega a nossa autorresponsabilidade, que prega que nós somos filhos de Deus. E aí eu também gostei bastante, me identifiquei muito e também comecei a frequentar. Então, assim, eu gosto de tudo um pouquinho. Também adoro, eu tô numa fase que eu adoro ouvir louvores, então eu gosto de pôr aqui em casa, gosto de ouvir. Eu acho que tudo que fala de Deus, da energia de Deus, que nos conecta com Ele, eu gosto. Então, como que está hoje a sua espiritualidade hoje? Você está uma espiritualidade mais universalista, pegando um pouquinho de cada Sim, vertente, de cada filosofia, mais ou menos por aí? sim. Uhum. E se eu fosse perguntar para você o que é Deus para a Heloísa? Eu sei que é difícil, talvez impossível colocar em palavras, mas vamos tentar. O que é Deus para você? Nossa, é bem difícil mesmo, né? Até perguntei recentemente para minha mãe e para minha sogra isso, mas eu não respondi para elas. Agora vem você e pergunta. Eu acho que Deus é essa energia positiva, sabe? É esse amor que a gente vê e que a gente sente. E que está em todo mundo, mas que a gente precisa desenvolver, não desenvolver, que a gente precisa acessar. Uhum. Porque todo mundo tem. E quando a gente acessa, a gente começa a ver a vida de um pouquinho com os olhos diferentes, com os olhos mais positivos, e ver o outro também, de uma maneira mais positiva. Então é uma energia, certo? Uma energia. E por que você acredita que algumas pessoas acessam, outras não? Algumas com mais facilidade e outras não? Elas estão reprimidas, são traumas? Qual que é a sua visão? Um bloqueio na energia? Qual que é a sua visão sobre isso? Pensamentos negativos? Não sei. Eu acho que tudo isso um pouco, sabe? Eu acho que a vida que a pessoa teve, vamos falar de adultos, né? A vida que a pessoa teve influencia muito ela hoje como adulto. Então, os traumas, às vezes sofreu bullying lá na escola, na adolescência. E todos esses traumas, se você não ressignificar, né, que é levar para um outro lado, ver por um outro ponto de vista,
que é o pensamento negativo, realmente não deixa a gente acessar essa energia maravilhosa de amor. Porque o pensamento, a gente tem cerca de 70 mil pensamentos por dia. E 90% deles são repetitivos. Então, se a pessoa está com aquele pensamento negativo e vem outro, e vem outro, e vem outro, ela não vai abrir espaço para acessar. Então, ela precisa realmente, assim, sentar, fazer uma respiração igual a gente fez agora no começo, se conectar com ela mesma, porque essa conexão vai acontecer a partir dela. E ela descobrir que Deus é essa energia positiva que está dentro dela e que ela pode acessar a qualquer hora que ela quiser. Mas os pensamentos negativos são que bloqueiam. E essa ansiedade, esse estresse, essa correria do dia a dia também, essa pressa que a gente tem, não deixa a gente acessar. E como que foi, Heloísa, a sua relação, vamos colocar dessa forma, a sua relação com o trabalho e com o dinheiro nessa vida, né? Então você trabalha hoje como terapeuta, mas você já chegou a fazer outros trabalhos, outros tipos de estudo? Como que foi a relação com o trabalho, dinheiro e estudo? Você? Antes de eu me tornar terapeuta, eu era professora. Então, assim que eu me formei em letras, e aí eu dei aula por vários anos. E quando o meu filho mais velho nasceu, eu dava aula das 7 da manhã às 6 da tarde. Então era carga horária completa, era o dia todo. E na época, meu marido ele viajava de segunda a sexta-feira. E aí eu tirei a licença maternidade e depois que terminou o prazo, eu decidi não voltar para a sala de aula por um tempo para eu tentar aproveitar, curtir um pouquinho mais ele. E aí, nesse intervalo de tempo, veio o Tiago, que é o pequenininho, né, de 3 anos aí de diferença. Aí depois veio a pandemia e depois veio todo o meu processo do autoconhecimento e de transição de carreira. E como que foi esse processo de transição de carreira, de expansão de carreira? Você estudou sobre marketing, vendas, negócios, empreendedorismo, ou você foi fazendo assim de uma forma mais intuitiva, como eu posso dizer? Vamos colocar dessa forma, mais intuitiva. E aí os processos foram acontecendo de uma forma natural, talvez um pouco mais lenta, através das indicações. Como que foi para você? Isso, foi desse jeitinho mesmo, de uma forma mais lenta, mais intuitiva, devagarinho, até porque eu concilio a maternidade com o trabalho da terapia, então realmente é um processo assim, bem leve, bem suave, por indicação, né? Agora a gente está com esse projeto dos workshops, que está tendo mais visibilidade na cidade, então tá bem tranquilo, bem leve e aos pouquinhos vai chegando os clientes, aos pouquinhos a gente está ficando conhecida aqui na cidade e vários projetos novos também em mente para colocar em prática e assim vai acontecendo. Quais projetos novos? Assim, a gente pode entrar mais nisso, né, Heloísa? Pensando no seu futuro e nesse legado que você está construindo, que você vai deixar para essas gerações, para essas pessoas aqui na Terra e para as próximas também. Qual que é esse legado? Sim. Eu tenho um projeto que ele chama Jornada do Bem-Estar. Ele tem duração de 21 dias. Esse ano eu vou iniciar a 5ª turma já. E ele é um projeto que visa a gente transformar em todos os nossos níveis. Físico, mental, espiritual e emocional. Então lá tem práticas que a gente pode realizar durante esses dias para a gente expandir a nossa consciência e melhorar o nosso bem-estar. Então tem esse projeto da Jornada do Bem-Estar, tem os workshops. Online ou não? É online. Esse é online. E aí tem os workshops que transformam que ele é presencial aqui na minha cidade. E tem os atendimentos individuais. E nesse momento está acontecendo um projeto que chama Florescendo em Mim. É um projeto que visa também o bem-estar de mulheres através de meditações. Então, ele acontece online também, um grupo de WhatsApp. Então, eu disponibilizo uma meditação de manhã, assim que elas acordam, para elas terem um dia maravilhoso e fantástico. Durante o período da tarde, durante o dia, elas têm uma afirmação que elas podem escolher qual que elas querem praticar naquele dia. E também um autocuidado para elas realizarem.
E à noite, uma outra meditação para a gente levar pensamentos positivos de autocuidado, de bem-estar para o nosso sono. E esse está acontecendo agora. A gente começou na segunda e vai até na sexta. Dá tempo de entrar ainda, para quem quiser, né? Dá? Ai, tá muito em cima, né? Eu acho melhor Para a deixar pro próxima. próximo, para aproveitar bem. Você já sabe quando vai ter o próximo ou ainda não? Ah, eu acho que daqui uns 2 meses, mais ou menos. Tá, tá. Boa. Agora, Heloísa, eu vou deixar aberto para você trazer uma mensagem para a Heloísa do passado. Quero que você imagine, né? Pô, Heloísa de anos atrás, 5, 10, 15, 20, enfim, a Heloísa do passado. E você se conecta com o seu coração e manda essa mensagem com todo o seu coração para a Heloísa do passado. Qual que seria essa mensagem, vinda do seu coração? Ah, eu falaria assim, Elô, eu tenho muito orgulho de você por toda a sua trajetória, por todas as coisas boas que você fez, pelo passo que você deu de fazer a transição de carreira e de que hoje você pode estar ajudando muitas mulheres que confiam no seu trabalho, que confiam na sua metodologia e que estão mudando de vida através do ensinamento que você leva, como você transformou a sua. E assim, e para terminar, a minha carta seria assim: uau, eu tô super orgulhosa de você. Você é incrível. Eu tô tão feliz que você prosperou, que você mudou, que você evoluiu, que você foi essa mãe que errou, que acertou, mas que esteve ali presente, sempre aplicando as práticas que você aprendeu. Uau, caramba, que incrível, que incrível. Parabéns, querida. E agora deixo aberto para você trazer uma mensagem final, né? Uma mensagem de Uhum, despedida final para a galera que está aqui ao vivo e para a galera que vai tá. assistir depois, né, Uhum. com a sua essência, com o seu coração. Deixo aberto. A mensagem que eu quero deixar é que para você, mulher, ou qualquer pessoa que esteja aqui, invista no seu autoconhecimento, invista no seu bem-estar, né? Procure ter momentos com a sua família, de deixar a tela do lado, o celular de lado, curte os momentos, curte a presença das pessoas. Se desenvolva, procure cuidar do seu espiritual, procure cuidar do seu físico, do seu corpo, que é um templo. Eu gosto de falar que é um automóvel que leva a gente para onde a gente quiser. Cuida do seu corpo, cuida das suas emoções, cuida dos seus pensamentos, porque são eles que regem a sua vida. Quando você tiver consciência de que os seus pensamentos regem a sua vida, tudo vai mudar na sua vida. Coloque pensamentos bons, coloque os pensamentos positivos. Terá dias que você vai estar desanimada, você vai estar triste, mas ressignifique. Tudo pode melhorar. E tudo que é bom pode ficar melhor ainda. Uhum. Muito Acho que é boa, essa muito boa. mensagem que eu gostaria de deixar. E aí, Elo, agora você pode trazer aí também como que as pessoas fazem para se conectar com o seu trabalho, né? Então elas podem entrar em contato com você através do direct, de um link Sim. da bio, como que funciona Uhum. para se conectar, né? Isso, se vocês quiserem entrar em contato comigo, pode ir lá no meu Instagram, tem um link lá, dá direto acesso ao meu WhatsApp e a gente vai conversar e vai ver qual é o melhor formato para eu poder te ajudar. Boa. Heloísa, agora eu quero convidar você a gente mandar uma energia positiva para as pessoas que estão aqui ao vivo, para Uhum. você, para mim, para nós, as pessoas que estão ao vivo, as pessoas que vão assistir a gravação também, e Tá, espalhar essa energia para todo o planeta. Vamos juntos? vamos juntos. Vamos lá, então. A gente se conecta, então, mais uma vez, em conexão com o coração, atenção total no coração. A gente se conecta com a intenção, a força, o poder, a intenção do coração. Ah, e a gente visualiza e sente todos os seres felizes. A gente visualiza todos os seres do planeta felizes e satisfeitos, realizados, alegres. E nós vivendo aqui na Terra em união, unidade, em amor. Seres humanos em harmonia com a natureza, com os animais. E a gente visualiza e sente tudo isso
essa luz, esse planeta iluminado, nosso planeta cheio de luz. E todos nós recebemos essa luz agora. Mateus, Elô, as pessoas que estão ao vivo, as pessoas que vão assistir a nossa gravação, todos recebendo essa luz e compartilhando, transbordando, e essa luz se espalhando pelo planeta. E a gente respira, a gente se conecta, a gente visualiza e sente. Cura, expansão, regeneração, amor, unidade, alegria, felicidade, positividade, prosperidade, poder, liberdade. A nova terra, a nova era, a era dourada, aqui e agora. Eu agradeço, agradecemos a cada pessoa que participou ao vivo junto com a gente, cada pessoa que vai assistir a nossa gravação nos próximos dias. Gratidão profunda. E agradeço a Elô, gratidão, Elô, gratidão profunda, querida. Que se expanda o seu trabalho cada vez mais e mais, querida. Gratidão. Ah, muito obrigada. Estou muito feliz e muito feliz. Obrigada, obrigada, obrigada. Tamo junto, querida. Boa noite, beijos no Boa coração noite. e até a próxima. Beijos, Elô. Beijos, tchau.